Sem Limite. Oferecimento Maxi Lages. Para quem exige a melhor. Olá, estamos começando mais um Sem Limite. O nosso bate-papo hoje é sobre beleza. Celulite, estria, flacidez, marcas de expressão no rosto. Como é que será que a tecnologia aliada à medicina podem aí minimizar esses problemas dos homens e das mulheres? Será que é possível atrasar um pouquinho o relógio do tempo e a gente ficar pelo menos um pouco mais jovem? É isso que a gente vai ver hoje aqui no Sem Limite. Doutor Danilo, vamos saber tudo sobre atrasar o reloginho do tempo agora. Sem dúvida. Como é que vai? Tudo bom? Tudo bom? Bater um papo sobre rosto, corpo e como é que a tecnologia e a medicina aí ajudam a minimizar esses problemas do tempo. Ok? Tá. Todos os problemas. Todos. As mulheres e os homens também. E os homens também, né? Doutor Danilo, então eu queria começar falando sobre os tratamentos corporais aí. Celulite, quando a pessoa tem um pouquinho de flacidez, o que ajuda a minimizar esse tipo de problema? Celulite sempre é um grande problema, principalmente para as mulheres. Ela ocorre uma inflamação do tecido adiposo e, consequentemente, a formação daqueles temíveis buraquinhos na pele. Aspecto de laranja, casca de laranja, né? Exatamente. E, de acordo com o grau de comprometimento, ela tem existem classificações. O grau 1 é um grau mais leve, em que só é possível observar celulite quando há uma contração da pele. O grau 2 já é possível observar quando o paciente mesmo em repouso, deitado. O grau 3 é um grau mais intenso, já há formação dos buraquinhos bem marcados. E o grau 4, mesmo deitado, o paciente observa, não há uma melhora, há uma fibrose do tecido adiposo e, consequentemente, uma fixação permanente desses buraquinhos. A celulite está sempre aliada à flacidez ou nem sempre? Não necessariamente, e é interessante a gente sempre lembrar que mesmo pessoas magras podem ter celulite. A gordura localizada é um fator que influencia o surgimento, mas não é exclusivo de pacientes que têm um excesso de gordura. Bom, a gente já falou tanto assim sobre alimentação, cigarro, tudo que pode causar celulite. Isso daí mais ou menos a gente está a par. Agora, o que pode combater a celulite? Melhorar. Né? Afinal de contas, é o grande sonho de toda mulher. Né? Não ter, apesar do verão... Não tem cura. A gente tem que entender que é uma característica principalmente do sexo feminino. Existe uma relação com a produção de hormônio feminino. Se a gente entende dessa forma, a gente compreende que são cuidados que devem ser permanentes, de acordo com o comprometimento e com a necessidade de tratamento de cada paciente. Hoje em dia, os procedimentos mais eficientes para tratamento de celulite são aqueles que associam radiofrequência, infravermelho, associado a algum tipo de procedimento de drenagem. Esses procedimentos, eles tiram o excesso de linfa do tecido linfático, fazem uma drenagem mecânica, muitas vezes associado a vácuo, e quando você associa radiofrequência e infravermelho, você consegue fazer um aquecimento total das camadas mais profundas da pele, desde a camada da hipoderme mais profundamente até mais superficialmente. Com isso você consegue melhorar a drenagem linfática, vai atuar secundariamente no processo de flacidez, principalmente porque a radiofrequência causa uma inflamação
do tecido adiposo e aumenta a produção de colágeno, pelo aumento da mobilização de fibroblastos, que são células que produzem colágeno. Então na esse pele. aparelho que a gente está citando, ele pode melhorar tanto a flacidez quanto o aspecto de celulite pela radiofrequência? A radiofrequência associada ao infravermelho, que aumenta o calor, a inflamação do tecido adiposo. E por que do termômetro? Porque o objetivo é chegar em determinado grau. Nós temos que elevar a temperatura em torno de 40 a 42 graus. Com isso, você tem uma segurança no procedimento, sem riscos de queimadura, quando feito por um bom profissional. E nessa temperatura a gente já tem a ativação dos processos de regeneração da pele com o resultado biológico esperado. Olha só, e o resultado é esperado assim, o resultado a gente consegue ver dentro de quanto tempo, mais ou menos? É lógico que a paciente contribuindo com alimentação, exercício físico. Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. É interessante porque o paciente tem que entender que nenhum tratamento é milagroso. Você vai ver uma melhora do padrão da celulite. Então, o paciente que tem um grau 4 vai evoluir para um grau 3, mas aquele que tem um grau muito leve, grau 1, você vai ter uma melhora até praticamente desaparecer. O ideal são 2 vezes por semana, em torno de 8 sessões. Depois faz sua manutenção. Afinal de contas, a característica de ser mulher, isso não se modifica. Pois é, mais uma, né? Bom, fica por aí que daqui a pouquinho o Sem Limite está de volta com muito mais bate-papo por você. Sem Limite está de volta e a gente está atrasando um pouquinho o reloginho do tempo aí, falando sobre tratamentos estéticos, médicos para o seu corpo, para o seu rosto e de que forma você deve fazer esse tratamento de uma forma correta, sem correr nenhum risco. Quem está batendo um papo com a gente é o dermatologista Dr. Danilo. Afinal de contas, antes de falar sobre esses tratamentos, vamos dizer, de cosmiatria estética, existem só 3 tipos de pele? A seca, a normal, a oleosa ou não? Na verdade é uma combinação. Na medicina, na biologia, não existe uma possibilidade de compartimentalizar assim o tipo de pele. Você tem pele mista, você tem uma modificação ao longo do tempo, tem períodos que a pele está um pouquinho mais seca, tem períodos que mesmo a pele oleosa necessita um pouco mais de hidratação. Esse conceito ele está mudando ao longo dos anos. Hoje a gente acredita mais numa fotografia do momento. De acordo com a necessidade do paciente daquele momento, a gente vai determinar qual tipo de tratamento precisa. Agora, nem sempre o que a gente vê é o que a pele é na realidade. Existe um aparelho aí que pode mostrar pra gente como é que está a nossa pele por dentro? Para que possa ser feito um diagnóstico melhor? Hoje nós incorporamos o diagnóstico digital da pele. É uma fotografia e junto com um computador, um programa de computador, ele faz máscaras, ele faz uma leitura muito específica de cada camada da pele. Com isso você consegue avaliar a quantidade real de manchas, a quantidade real de vasos. E é surpreendente, às vezes você vê um paciente que aparentemente não tem tanto dano na pele, quando você aplica a técnica nesse paciente, exatamente esse diagnóstico digital da pele, você consegue perceber o quanto de dano o paciente já teve pela exposição no passado, a quantidade de vasos que o paciente tem na pele, principalmente do rosto, e com isso você consegue administrar um tratamento melhor? Indicar um tratamento mais específico. Olha só, então muita gente que acha que está toda tchutchucona, tchutchucão, por dentro a coisa está estragada. Precisa fazer um diagnóstico preciso. Olha que legal. Agora, vamos lá, eu vou pontuar e o senhor, pelo amor de Deus, salve as nossas vidas. Ruga de expressão. Muitas marcas de expressão, principalmente na testa, os famosos pés de galinha, tem como minimizar esse problema? Sim, o principal tratamento para a ruga de expressão é a aplicação de toxina botulínica.
Ainda é o top. Ainda é o procedimento mais feito na dermatologia no mundo. E quando bem indicado, você tem resultados excelentes, muito naturais, sem o paciente ficar que é a grande queixa, né, sem a perda da expressão. Tudo depende da quantidade de toxina que é utilizada e a técnica que é feita. Né? E de quanto em quanto tempo, mais ou menos? Vamos lá, numa média, a pessoa tem que fazer essa aplicação? Entre 4 a 6 meses. A gente tem que entender que a toxina botulínica, ela destrói os receptores que causam a movimentação do músculo. E o organismo é dinâmico, ele vai recompor esses receptores ao longo desse período. Quando essa reposição foi feita totalmente, é preciso reaplicar. E a grande vantagem da toxina botulínica é porque nós diminuímos a movimentação da pele. E a movimentação da pele é que faz com que haja a formação das ruguinhas. Né? Quanto mais a gente movimenta, maior risco de formar as rugas. Olha só que danado. Quer dizer, então a toxina botulínica, na realidade, ela não paralisa totalmente o músculo. Ela diminui a atividade muscular, é isso? Hoje, o grande objetivo é diminuir a força daquele músculo, diminuir a movimentação. Não necessariamente precisamos deixar um paciente completamente bloqueado, cara sem de tamborim, né? Aquela cara de tamborim. Isso não é mais né? necessário. O interessante é que com a diminuição da quantidade da toxina, né, a quantidade injetada no paciente, você tem procedimentos seguros e você tem cada vez mais aplicações mais difusas. Então hoje é possível tratar o terço superior, a testa, a região dos olhos, mas também contorno de pescoço. É conhecido como pescoço de Nefertiti, que tinha o perfil perfeito e é o sonho de toda mulher. De todas as pessoas atualmente, né? E aí consegue-se fazer a aplicação da toxina e diminuir aquelas as marquinhas e os pilares da musculatura do músculo platisma, que é um músculo que recobre a pele. Esse músculo acaba dando flacidez, porque ele puxa a pele para baixo do rosto. Se você faz o lifting químico, como é conhecido, você retarda a necessidade de cirurgia plástica. Olha que fantástico. Agora, a tal da manchinha no rosto. A gente sabe que as manchas, existem aí N diagnósticos, o do melasma, né, que é a mancha solar. Os lentigos solares. Exatamente. Existe um único tratamento para as manchas? O laser ainda é o grande aliado? É o principal, é o tratamento de maior tecnologia, aquele que a gente consegue realmente renovar a pele de maneira muito eficiente, mas outros tratamentos podem ser utilizados. Os peelings químicos continuam sendo utilizados, que fazem uma descamação, uma renovação completa da pele. Os peelings físicos, através do peeling de cristal, associado a outras técnicas, até a combinação de tratamento com peeling químico, consegue também um bom clareamento da pele e o auxílio da esteticista. Afinal de contas, claro, o esteticista consegue fazer com que haja uma manutenção dos resultados que a gente consegue no consultório do dermatologista. Quer dizer, aliado ao tratamento médico, ao tratamento da esteticista. Sem dúvida. Ela pode auxiliar a manutenção dos resultados. De que forma? Com máscaras clareadoras, com ativos, né, produtinhos que são aplicados na pele, consegue-se manter os resultados através de uma boa hidratação. A limpeza de pele entra nisso também? A limpeza vai dar uma qualidade de pele adequada, removendo os cravinhos, aquele aspecto pontuado, escuro, que às vezes incomoda quando a gente olha no espelho de aumento. Agora, a gente fala muito da drenagem corporal. Existe a drenagem facial? Sim, existe a drenagem facial, principalmente após um procedimento cirúrgico, ela é importante, ajuda a recuperação mais rápida. Pessoas que têm patologias e que tendem a reter um pouquinho de líquido, às vezes acordam um pouquinho mais inchada, principalmente no rosto, pode ser feita. E pode ser feita junto com máscaras hidratantes, máscaras com efeito lifting, né? Anti-idade. Então, o leque de tratamentos hoje é muito grande. Né? Bom, e daqui a pouquinho então a gente volta para falar aí sobre tratamentos e fazer um alerta para você que muitas vezes procura um tratamento estético e nem sempre com o profissional correto. Fica aí que a gente volta já.